Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vem Segue-me dessa semana. Uma semana muito especial, estamos aí, hoje é domingo de Ramos, estamos entrando aí na Semana Santa e temos a possibilidade aí e a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Páscoa, onde nós comemoraremos aí nesse próximo domingo. E o tema é: Eu sou o que vive, sou o que foi morto. Então, nós aprenderemos os seguintes tópicos. Jesus Cristo realizou uma expiação perfeita. O profeta Joseph Smith testificou que Jesus Cristo vive e, graças a Jesus Cristo, seremos ressuscitados. E eu deixarei também aqui alguns vídeos de Páscoa para que vocês possam assistir com sua família esses vídeos de Páscoa aqui no link abaixo. Bom, o primeiro tópico é: Jesus Cristo realizou uma expiação perfeita. Então, nós temos aqui uma imagem ao lado de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, se preparando para realizar a expiação. Eu acho que a coisa mais importante que nós devemos saber, como eu já disse nas aulas anteriores, né, que é o plano de salvação, nós devemos saber que a expiação ela faz parte desse plano de salvação. Agora, o que é a expiação? É a reconciliação do homem com Deus. No contexto das Escrituras, expiar significa sofrer a penalidade por um ato pecaminoso, removendo assim do pecador arrependido os efeitos do pecado e permitindo-lhe reconciliar-se com Deus. Jesus Cristo foi o único ser capaz de realizar uma expiação perfeita por toda a humanidade. Ele pôde fazer isto por ter sido escolhido e pré-ordenado no grande conselho, antes que o mundo fosse formado, por sua filiação divina e por sua vida sem pecado. Então, Jesus Cristo ele é o único que poderia realizar esse trabalho da expiação. Sua expiação inclui o seu sofrimento pelos pecados da humanidade, o derramamento de seu sangue, sua morte e a subsequente ressurreição da tumba. Por causa da expiação, todas as pessoas se levantarão dos mortos com um corpo imortal. A expiação também proporciona o meio pelo qual podemos ser perdoados de nossos pecados e viver para sempre com Deus. As Escrituras ensinam claramente que se Cristo não tivesse expiado nossos pecados, nenhuma lei, ordenança ou sacrifício satisfaria as exigências da justiça e o homem jamais poderia voltar à presença de Deus. Então, nós aprendemos que a expiação, sem a expiação de Jesus Cristo, nós jamais poderemos voltar a viver na presença de Deus. Por quê? Jesus Cristo, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Além de ele morrer na cruz e ser crucificado, antes disso, ele foi para o jardim do Getsemane e ele expiou, ele pagou pelos nossos pecados. Nós aprenderemos também como ela afeta a minha vida diária, como ela afeta a minha vida eterna e como recebo o poder redentor do Salvador em minha vida. Então, ainda falando sobre expiação, em Lucas, no capítulo 22, diz um pouco mais, alguns detalhes sobre esse momento. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, esse momento da expiação de Jesus Cristo foi o momento onde Jesus Cristo mais sofreu mais do que na própria cruz, porque ele suou sangue por todos os seus poros, pagando assim pelos pecados de toda a humanidade. E como ela afeta a minha vida diária? Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós todos cometemos pecados, e Jesus Cristo, através dessa expiação, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Então, ela afeta dessa maneira. Se não fosse pela expiação de Jesus Cristo, nós viveríamos em pecado por toda a nossa vida. E como ela afeta a minha vida eterna? Em 2 Nef 2, de 8 a 9, responde: Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra,
para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. Então é dessa maneira que a expiação de Jesus Cristo afeta a nossa vida eterna, porque sem essa misericórdia, sem essa graça, sem esse sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nós não poderíamos ressuscitar assim como Jesus Cristo ressuscitou. Então é dessa maneira que ele também intercederá por cada um de nós, para que nós possamos um dia ser salvos. Então é dessa maneira que a expiação afeta a nossa vida eterna. E como recebo o poder redentor do Salvador em minha vida? Bom, agora digo-vos que deveis arrepender e nascer de novo, porque o Espírito diz que se não nascerdes de novo, não podereis herdar o reino de Deus, o reino do céu. Vinde, pois, e sede batizados para o arrependimento, a fim de serdes lavados de vossos pecados e terdes fé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que é poderoso para salvar e purificar toda iniquidade. Então é dessa maneira que nós podemos receber esse poder redentor de Jesus Cristo em nossas vidas, arrependendo-nos de nossos pecados e nascendo de novo. De que maneira nós nascemos de novo? Como diz aqui, sendo batizados para o arrependimento de nossos pecados. Então nós precisamos, todo mundo que vem aqui a essa terra precisa nascer de novo, ou seja, precisa realizar essa ordenança do batismo e ter arrependimento, né, dos seus pecados. Então é dessa maneira que nós recebemos esse poder de redenção de Jesus Cristo. Próximo tópico, o profeta Joseph Smith, ele testificou que Jesus Cristo vive. Nós aprendemos em Doutrina e Convênios 76:14, que diz: de quem testemunhamos, e o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e com quem conversamos na visão celestial, e contemplamos a glória do Filho à direita do Pai, e recebemos de sua plenitude. Então, Joseph Smith aqui, ele testifica que ele realmente viu Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo, e ele testifica essa visão, né, com quem ele teve, não só a visão, mas com quem ele conversou. E ele continua: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, esse é o testemunho último de todos que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai, que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Então esse é um testemunho muito especial do profeta da restauração, que eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já orei, já perguntei e recebi uma resposta, de que eu sei que Joseph Smith, ele viu Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo, e isso é muito importante, nós temos esse testemunho e saber que Joseph Smith, ele testificou que Cristo vive. Graças a Jesus Cristo, seremos ressuscitados. Então esse é o próximo tópico do Vem Segue-me. Primeiro, eu acho que é importante nós sabermos o que é ressurreição. Ressurreição é a reunião do corpo espiritual com o corpo físico, de carne e ossos, após a morte. Depois da ressurreição, o espírito e o corpo jamais se separarão e a pessoa será imortal. Todos os que nascem na terra serão ressuscitados, porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo foi a primeira pessoa que ressuscitou nessa terra. O Novo Testamento fornece amplas evidências de que Jesus levantou-se com o seu corpo físico, o seu sepulcro ficou vazio, ele comeu peixe e mel, ele tinha um corpo de carne e ossos. As pessoas tocaram nele e os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Então nós aprendemos o que é a ressurreição. E graças a Jesus Cristo nós seremos ressuscitados. Em Alma, capítulo 11, 41 diz: portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção,
sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus e serão julgados segundo suas obras. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. Ele continua: o espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Então nós aprendemos que a ressurreição é a reunião do corpo e o espírito na presença de Deus. E nesse momento, essa reunião, ela será em perfeita forma, né? Nós seremos ressuscitados na nossa melhor forma física. Como diz em Alma 11:44, ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto os velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos, e não se perderá um único fio, um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo, e todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho de Deus, o Pai e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Então aprendemos que todas as pessoas sobre a face da terra, inclusive pessoas justas e iníquas, serão ressuscitadas, né? Nós precisaremos dessa ressurreição para nos apresentar no tribunal de Cristo, para sermos julgados segundo as nossas obras aqui na terra. E ele fala, ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer, e o espírito unir-se a seu corpo para não mais serem divididos, e todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar a corrupção. Para finalizarmos, nós sabemos que nós um dia vivíamos na presença de Deus como esse miolo de uma caneta aqui. E aí, ao escolher seguir Jesus Cristo, nós viemos aqui para essa terra e ganhamos um corpo. E vivemos aqui com corpo e espírito nessa terra. Quando nós morremos, o nosso corpo, ele fica aqui nessa terra e o nosso espírito, ele volta ao mundo espiritual de onde nós nascemos, de onde nós viemos. E essa ressurreição será a reunião do corpo e o espírito novamente. Então, isso é a ressurreição. Isso vai acontecer com cada um de nós, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Eu presto meu testemunho a vocês, que eu sei que tudo isso é verdade. Sou muito grato por saber que Jesus Cristo um dia veio aqui a essa terra, fez parte do plano de salvação, e ele principalmente expiou pelos nossos pecados, dando assim a oportunidade de um dia voltarmos à sua presença. Então é por causa de Jesus Cristo que nós comemoramos a Páscoa. Eu desejo a vocês um feliz Páscoa, que vocês possam saber o verdadeiro significado da Páscoa, que Jesus Cristo possa ser o centro da vida de vocês, que nós possamos sempre estar estudando, vem, segue-me, estudando as Escrituras, para assim poder nos fortalecer espiritualmente. Desejo que vocês se preparem essa semana mais conforme solicitado pelo profeta, né, que nós possamos estudar mais o Evangelho, estar mais prontos espiritualmente, para assim aprender e comemorar a Páscoa da maneira que deve ser comemorada. Lembrando sempre que é por causa de Jesus Cristo. Então, eu deixo essa mensagem com vocês, sou muito grato por saber disso tudo, e eu convido vocês a estudarem o Vem Segue-me com sua família e assistirem os vídeos também de Páscoa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.